podemos. Com certeza. Bom, meus amigos, estamos adiantando hoje, por uma razão que tem aí o Hatsuki, uma coisa internacional, né? Vai ser passado na... O Hatsuki é a primeira flor do ano, uma atividade do Ikebana Sangetsu, e vai ser transmitida pela Izonomia TV e pela internet para o mundo inteiro. Então vai começar 3h30 com um coral messiânico lá no Solo Sagrado de Guarapiranga, que é a primeira vez que ele acontece no Solo Sagrado de Guarapiranga, e 4h30 a cerimônia do Hatsuki. Bom, então, acho que a grande maioria não deve ter acompanhado essa mudança, então eu espero que as pessoas venham depois, né? A gente vai deixar à disposição. Bom, hoje nós vamos tratar de uma organização messiânica chamada Oshin.org, que ela fez a Luz que Guia, volume 1. E isso é exatamente a Koguá Roku, que é uma das coisas que, acredito, eu tenho certeza, que pertence às fontes originais. Né? São 124 páginas e são 197 ensinamentos. Então, eu vou selecionar 76 para a gente conversar e depois vocês... A ideia vai ser o seguinte, eu vou lendo e a pessoa que tiver interesse, basta aí para facilitar vocês, aí vocês têm que só curtir, eu não sei se, eu acho que não dá. Você bota um S, sim. Bota um S, puff, que aí a gente vê aqui, e a minha esposa está aqui do meu lado, ela vai, no início, ela vai falando que ela está sentindo, que gosta, quer dizer, simplesmente é uma curiosidade, né? É um estilo de busca assim na base da curiosidade. Vamos fazer um preâmbulo, até deixar as pessoas irem chegando também. Um preâmbulo que existe dessa Luz que Guia, que vai servir para esses 3 volumes, hoje nós só vamos tratar do primeiro. O preâmbulo diz o seguinte, quero compartilhar minha inspiração com você através deste livro. Isso aqui foi escrito pelo reverendo R. Ajik, agosto de 2005, Tucson, Arizona. Então ele gostaria que você sentisse que está sentado no quarto com Meixo Sama e que ouve a voz dele. Este livro é uma tradução de Koguá Roku, uma coleção de orientação oral de Meixo Sama, dadas entre 1943 e 1950, uns 8 anos aí. Muitos dos importantes ensinamentos de Meixo Sama foram traduzidos para o inglês e publicados nos Estados Unidos. Esses ensinamentos apresentados em formato de pergunta e resposta, no entanto, não foram traduzidos em sua maior parte. Esses ensinamentos surgiram por causa dos muitos problemas que ministros e membros enfrentaram para ajudar as pessoas através de Jorei na época de Meixo Sama. As questões abordavam vários tópicos, como purificações difíceis, problemas espirituais, relacionamentos complicados, sexo, astronomia, ciência, política, educação, arte e o plano de Deus. Nós, ministros, nos encontrávamos com o Meixo Sama 4 dias por mês para fazer essas perguntas. Ele sempre respondia imediatamente, mesmo acerca de questões complicadas e misteriosas. Ele disse, Meixo Sama, quando não sei a resposta a uma pergunta, as palavras saem espontaneamente da minha boca. Então, aprendo me ouvindo falar. Esta orientação foi dada após um longo período de perseguição religiosa pelo governo militar no Japão. Não podemos esquecer, em 1943. Né? Os ministros pioneiros estavam enfrentando muitos problemas. As perguntas e o formato de resposta foram muito práticos e úteis para todos os ministros e membros que vieram. É uma caixa de tesouro na sabedoria divina.
Eu estava, ele, reverendo, hoje atualmente é o reverendo, né? Ajic, né? Ele estava nos seus 20 e poucos anos quando começou a participar dessas reuniões. Ele disse que absorveu a orientação com uma sensação de excitação e despertar. Ele não podia esperar pelo horário da reunião, que era todo o 10º dia. Apenas 30 pessoas participaram das primeiras reuniões em 1946. 30 pessoas, mas depois foi aumentando, aumentando. Ele fala assim que essa coleção original, ela contém 800 páginas em japonês. Uma tradução oficial tecnicamente perfeita poderia levar muitos anos. Quando eu pensava dos muitos ministros e membros trabalhando seriamente para ajudar pessoas com jorei, experimentando várias dificuldades e tendo muitas dúvidas não respondidas, ele disse assim: eu decidi que essa caixa de tesouros da sabedoria divina deveria ser compartilhada tão cedo quanto possível. Oh, meu Deus, até que tem um que tem essa ideia. Meu Deus. Bota aquelas fontes originais todas para todos nós sabermos. Ele falou: eu tentei converter o verdadeiro sentido das palavras de Meixo Sama tão bem quanto possível com o meu inglês pobre, porque ele era japonês, né? Ele foi enviado juntamente com uma ministra, né, uma reverenda, para lá, para salvar a América. Eu omiti perguntas sobre tradições culturais japonesas e outros assuntos que não seriam relevantes para a expansão do jorei nos Estados Unidos. Então, foi por aí, mais ou menos eu dou uma ideia desse preâmbulo, né? O prefácio mesmo foi falado assim: este é o primeiro de 3 volumes de palestras de ensinamentos do Meixo Sama, que tem a intenção de ser um material avançado para os membros do jorei. Volumes 1 e 2 serão concluídos dentro de um ano com um abrangente índice de tópicos. Para vocês terem ideia, a gente ficava acompanhando, eles iam traduzindo, e nós íamos acompanhando e passando para nós. Já fizemos esse tipo de trabalho. Eu nem sei se já está todos os 3 feitos. Eu tenho a impressão que eu acho que já acompanhei todos eles, mas foi demorado isso. Sair em inglês, não era confusão nada. Bom, serão concluídos dentro de um ano com um abrangente índice de tópicos. Por hora, os tópicos estão apresentados na ordem que foram ditos por Meixo Sama. Quando o volume 3 estiver completo, um abrangente índice será compilado. As palavras de Meixo Sama estão impressas em negrito, as perguntas de ministro estão impressas normalmente e as explicações do reverendo Ajic estão impressas em itálico. Termos em japonês que são comuns no estudo sobre o jorei, porém não são encontrados em dicionários comuns. Também estão impressas uma escrita contrastante. Meixo Sama era citado por ministros em terceira pessoa como sinal de respeito ao seu trabalho espiritual. Temos preservado esta forma no texto, assim como o tom de Meixo Sama, que pode parecer, de certa forma, formal para os leitores do Ocidente. E tem mais coisas aqui, mas vamos ao que é essencial. Eu falei para vocês que essa obra, esse volume 1, está com 124 páginas, são 197 ensinamentos, e eu listei apenas 76, porque não dá tempo, né? Eu listei que na minha visão, assim, poderia ser interessante para vocês. Eu vou falando o título deles, e à medida em que qualquer pessoa tiver vontade de saber sobre esse ensinamento, então vamos fazer o seguinte: a pessoa, eu botei assim, bota um S aí, que aí eu fico aqui acompanhando, eu vejo que tem um S, sinal que a pessoa quer que aquele ali. Mas você vai numerar? Hein? Você vai numerar? Aí a pessoa tem que colocar S e o número do que... Não fiz numeração. O S você não vai saber qual foi, porque entre o tempo que você fala e o tempo que a pessoa põe o S, leva um tempo aqui na internet. Posso ir... Vai numerando. Vocês vão, então, depois vamos dizendo. S, por exemplo, se a pessoa se interessar pelo primeiro, ela tem que colocar S1, entendeu? Então coloca só um. É. Pronto, fica mais simples. Coloca só um. O número
do ensinamento que eu ditar aqui. Bom, Vai ler. Primeiro, o espírito secundário e o jorei durante o sono. 2. Avaliar os outros. 3. Movimentos do espírito da terra. 4. Karma tem causas físicas e espirituais. 5. A localização do mundo espiritual. 6. Doenças, nuvens espirituais e toxinas. 7. Por que a arte clássica é mais desenvolvida do que a moderna? 8. As artes performáticas no paraíso na Terra. 9. Somos responsáveis por nossas próprias mortes. 10. Membros de qualquer religião podem aprender jorei. 11. O papel de Jesus e Buda na história. Foi o 11º, né? 12. Compreender a arte dos pontos de vista Sojo e Daijo. 13º, não resistência. 14º, o suicídio é um insulto para Deus. 15º, resistência passiva e destino. 16º, budismo e injustiça. 17º, o dia de trabalho será mais curto quando o paraíso se estabelecer na Terra. 18º, educação infantil e sexual. 19º, jovens e materiais de natureza sexual explícita. 20º, o desejo sexual pode ser sagrado ou animal. 11º, a poligamia cria nuvens espirituais. 12º, na era do dia, o mal será revelado instantaneamente. 23º, o sofrimento não é um treinamento espiritual de Deus. 24º, arrumando um cadáver. Vocês estão entendendo o que é que eu estou pretendendo fazer, né? É como se algumas dessas perguntas, ou que gerou, assim, que seria uma curiosidade de vocês, ou foi agora a curiosidade, ou já era uma curiosidade. Então, é como se você tivesse, lembra que ele falou assim, eu gostaria como se você tivesse lá naquela época, em que ele agia com seus 20 anos, assistia essas entrevistas que o Mestre Sama tinha que responder rapidamente, porque as pessoas durante a guerra não podiam ter esse contato. Então, o Mestre Sama tinha que ser rápido, objetivo, e as perguntas... Então, quer dizer que vocês vão fazendo essas perguntas que vocês... É como se você estivesse naquela época e eu vou dar a resposta que o Mestre Sama teria dado. Entenderam? 25º. As orações são melhores expressas com palavras e ações. 26º. Como rezar no centro de Jorei. 27º. Incentivar uma pessoa que está muito doente. 28º. As funções dos 3 grandes Budas. 29º. Gênero espiritual e gênero físico. 30º. O espírito secundário e a reencarnação. 31º. Legítima defesa e nuvens espirituais. 32º. Espíritos de dragão. 33º. Identificação espíritos de dragão em humanos. 34º. Crime e o espírito secundário. 35º. Vou falar assim que eu acho que facilita. Total controle pelo espírito secundário. 36. Elementos espirituais afetam a matéria física. 37. O ritmo espiritual da noite e do dia. 38.
instinto e o espírito secundário. 39, desejo natural versus instinto. 40, a causa espiritual e física dos soluços. 41, prazer sexual é natural. 42, a causa física do cabelo grisalho prematuro. 43, por que a maioria dos membros são mulheres? 44, papéis para mulheres. 45, dever filial e independência. 46, usar a cabeça aumenta o tempo de vida. 47, preocupação causada pela desonestidade. 48, reinos espirituais inferiores mudarão na era da luz do dia. 49, o mais baixo reino do inferno desaparecerá. 50, venha ao centro de Jorei para pedir uma bênção especial. 51, por que algumas pessoas ministram Jorei mais forte? 52, o espírito possuidor escapou do mundo espiritual. 53, não há relação entre a linhagem espiritual e o tipo sanguíneo. 54, a Terra, na verdade, é mais quente que o Sol. 55, o espírito da água é frio. 56, o calor do Sol é uma função do Deus Supremo. 57, corvos são mensageiros. Corvos. 58, educação das mulheres. 59, o ateísmo é baseado no materialismo. 60, as 4 funções do espírito humano. 61, Jesus e Canon são espiritualmente o mesmo. 62, relação entre Cristo e Jesus. 63, adivinhação e superstição desaparecerão. 64, quanto dormir. 65, como os espíritos se comunicam através do pensamento. 66, nossos corpos espirituais têm pulso espiritual e respiração após a morte. 67, o espírito o espírito primário deixa o corpo antes da morte. 68, a lepra é causada por toxinas medicinais. 69, purificação e salvação. 70, pensamento versus ação e números espirituais. 71, verdadeiro espírito do Japão. 72, uma grande purificação está chegando. 73, proximidade entre o pergaminho divino e o banheiro. 74, por que não nos lembramos de vidas passadas? 75, um espírito de alto nível pode reencarnar como um ser humano comum. 76, discípulos ajudam o Meixo Sama no reino espiritual. Então, lembra o que eu falei, que eu peguei essas 124 páginas, que tinham 197 ensinamentos, e eu procurei pegar menos da metade e oferecer para vocês 76, que eu acho que são coisas interessantes. Não é que outros não sejam interessantes, mas são coisas, às vezes, que vocês já dominam, entendeu? Então, com isso, acho que tomara que eu tenha escolhido relativamente certo. Porque senão eu teria que ficar lendo 197. Aí ia ser um problema sério. Né? Bom, então eu vou... Todo mundo entendeu, né?
Então vamos lá, Ana, isso aqui. Eu marquei o 6 primeiro. Ela marcou o 6. 6 quer dizer o seguinte: doenças, nuvens espirituais e toxinas. Confere? Deve Isso? ser. Tá. Eu não anotei o que era, só anotei o Tá. número. Então, na página 27. Vamos ver como é que o Meixo Sama respondeu a essa questão. Essa eu não contava. O quê? Está escrito ali, não corresponde à página. Aí é bravo. Se eu conseguir descobrir, pelo menos aqui está. Lá está escrito 27, aqui está 28. Então, vamos dizer, deve ser uma página na frente. Vamos rezar que seja. Bom, doenças, nuvens espirituais e toxinas. Esse texto começou com o próprio reverendo Ajik, para depois fazer um diálogo entre o interlocutor e Meixo Sama. O reverendo Ajik disse assim, às vezes, Meixo Sama só pegava uma linha de pensamento de uma pergunta e respondia. Pegando uma linha de pensamento da pessoa, já respondia. Esta próxima é um exemplo disso. Então, vamos ver. O interlocutor estava fazendo a seguinte pergunta. Você, Meixo Sama, nos ensinou que o ponto vital é importante para o Jorei. Deve haver uma causa espiritual para a doença também. De modo que é mais importante se concentrar no ponto vital físico ou na causa espiritual. Aí, Meixo Sama, no caso de doença física, é bom concentrar-se no ponto vital físico. O motivo é que tanto as toxinas físicas quanto as nuvens espirituais estão ligados à mesma área, desde que seja doença física. Em outras palavras, a energia espiritual negativa vem para uma área que é muito nebulosa, então encontra a acumulação física de toxina e ministra o Jorei lá. Ao mesmo tempo, a energia espiritual negativa será purificada e vai se dissipar. Entendeu? Porque assim, né? A doença, mais tarde, como ele explica, né? Ele diz assim, ele fala para simplificar, né? Mas ele diz assim, não, tem doença que nasce da parte física, vai para o mundo espiritual. Tem outras que já nascem no mundo espiritual. Por exemplo, você toma um remédio, você está fazendo ela vindo do físico, vai para o espiritual, ou então, o contrário, você tem um pensamento maléfico, odioso, então você está indo do espírito para a matéria. Né? Mas o que chama-se doença mesmo, ela só acontece para virar a ser um processo de purificação quando as máculas surgem, né? Ou seja, as nuvens espirituais surgem e depois vai virar toxina lá embaixo. É da seguinte maneira, tanto faz você fazer uma ida pelo caminho da matéria ou pelo caminho espiritual, o problema é que aquilo vai para o espírito, ou já está no espírito. E aí começa aquilo ali, lá no espírito, ele começa a querer encontrar uma forma através do corpo físico para que seja expelida. Né? Quer dizer, que vire mácula e que seja expelida. Então aquilo ali vai girando, vai até encontrar por alguma razão. Ou encontra por uma razão. Por exemplo, se tiver um pecado na vista, por exemplo, o camarada rouba muito os outros, engana muito os outros. Então, ali está a tendência de se concentrar as máculas.
Então, daqui a pouco, ele pode ter de uma simples coisa até uma cegueira. As toxinas que vão se acumular ali e tal, pode gerar uma coisa menos grave ou mais grave. E aí, quando você purifica, aí nesse momento você purifica. Quando você purifica, aí que tem o nome de doença. Entenderam? Então, quando ele fala assim, doenças no espirituais toxinas, ele está querendo mencionar essa questão. E aí ele pega mais a questão mais da doença física, não da doença espiritual. Bom, vamos para outro. Outro que você tem. Bom, como ninguém pegou nada por enquanto, o 9. 9 é escrito assim: somos responsáveis por nossas próprias mortes. Somos responsáveis pelas nossas próprias mortes. Bom, o interlocutor fez a pergunta. Sempre é assim: alguém faz a pergunta e o Meixuma responde. Lembra que eu falei que esse Kokoro, nem sei falar isso aqui em japonês, né, que é o Guiados pela Luz e tal. Isso aqui foi feito, para quem está chegando agora, isso foi feito na época mais ou menos da guerra, um pouquinho depois. O Japão estava dominado, era muito confuso, as pessoas quase não podiam se reunir, né? Então, o que acontecia? Meixuma reunia as pessoas e as pessoas faziam aquelas perguntas rápidas para poder fazer alguma coisa e ele tinha que responder rápido, tá certo? Bom, então vamos lá. Interlocutor, somos responsáveis por nossas próprias mortes. O interlocutor perguntou: se uma pessoa recebe jorei de um ministro muito sincero e depois morre, esta é uma morte natural ou não natural? Se é uma morte não natural, é causada por fortes núcleos espirituais ou pela falta de experiência do ministro. Como pode entender isso? Meixuma, as pessoas são responsáveis por suas próprias mortes. Que já estava querendo jogar a culpa no ministro. Não, o jorei fraco do ministro. Como as nuvens espirituais são tão pesadas, essa afinidade pessoal é morrer em vez de ser fisicamente curado. Entenderam como é que é? No momento que você tem uma mácula muito grande, concentradas, que pode acontecer que teu corpo não aguenta, teu organismo não aguenta, quando for para a toxina, ele não tem condições de responder a isso. Então, tá bom, você tenta fazer o quê? Você tenta ministrando jorei para querer, mas pode ter uma hora que não dá certo, não há tempo. Eu acho que até o próprio Meixuma, num certo sentido, foi isso. Foi um tomador de remédio, todo mundo conhece como foi, para dar esse exemplo mesmo, né, para as pessoas. Então, tem uma hora que o corpo não aguenta. Teve um AVC. Né? Se o cérebro do ministro é muito afiado, então ele ou ela pode encontrar a verdadeira causa do problema. Mas se a pessoa tem um karma espiritual pesado, sabe o que é karma espiritual? O cara fez muita porcaria, né, numa determinada vida, então ele tem que pagar isso aqui, tem que purgar isso aqui. Né? Então, se ele tem um karma espiritual pesado, a orientação do ministro não será clara. O ministro não poderá discernir a causa real do problema e a pessoa morrerá. Porque só se... Como é que o ministro vai entender? Para entender esse karma pesadão, a pessoa teria que ir o Yukon daquela pessoa, para ver os registros que tem lá, para ter uma ideia. Quantas pessoas têm capacidade nem de ir no seu Yukon, onde estão registradas as coisas da sua vida, da sua experiência? Entendeu? Então, somos responsáveis por nossas próprias mortes. Então, é bom, já seria muito bom, agora não pode mudar, se você fez muita porcaria em outras vidas, em outras reencarnações. Então, agora você tem um karma pesado. Então, se você sentir logo isso, então começa a correr logo atrás quando você sentir. Não vai correr quando você está velho, acabado. Aí não tem mais tempo, o teu organismo não aguenta mais nada. Entendeu?
Vamos lá, outra. 24. 24. 24, arrumando um cadáver. Isso até está interessante, isso aqui. Arrumando um cadáver. O interlocutor fez a seguinte pergunta. Temos uma tradição de que quando uma pessoa morre, o corpo é posto com a cabeça apontando para o norte. E uma pequena espada ou faca é colocada perto do topo da cabeça. O que isto significa? Lá no Japão. É missão. Nada. Você reparou que até o Kojiki aqui, a Jiki, falou que ele ia tentar evitar essas coisas do Japão e tal, mas aí escapa essas coisas aí, né? É missão. A faca é para proteger o corpo dos espíritos malignos. Na verdade, isso não tem significado real. Seja ou não uma faca colocada ali, não existe muita importância. A razão de colocar o corpo em direção ao norte é que o norte tem uma energia espiritual mais forte. O norte é espiritual, o sul é físico. Tanto é quando a pessoa quer alguma coisa, algum desenvolvimento no físico, ele põe para o sul. Não é bem para o sul, não. Também não é bem para o norte, não. Mas vamos devagar. Então, o espírito falecido deve ir em direção ao norte. Eu gosto de dormir com a minha cabeça em direção ao norte, porque eu gosto de receber essa energia forte. Porque é questão assim, tem horas que ele fala e num outro momento ele explica melhor. Eu tenho a impressão, não quero assim corrigir minha expressão, mas eu tenho a impressão pelas leituras que eu faço, porque o importante é o nordeste para o espiritual e o sudoeste para o físico, para o desenvolvimento físico. Para o desenvolvimento espiritual é o nordeste. Por que o nordeste? Porque os dois pontos do planeta Terra importantes é o norte e o leste. Leste é onde nasce o Sol. Né? E o norte, vocês veem que a maior parte da concentração de terra está tudo lá no norte. Né? É Ásia, é América, é Europa, está tudo lá para cima. Né? Para baixo, então, estaria o sul com o oeste, quer dizer, um declínio do Sol. Aí dá um grande desenvolvimento. Tanto é quando ele faz, não é Feng Shui, não, mas ele fala uma outra linguagem, na fisionomia dos pontos cardeais da casa. Né? Ele apregou aí, você tem que botar pinheiros no nordeste, você tem que botar um aquário no sudoeste, né? É por aí. Água no sudoeste, pode ser aquário, fonte. Pode ser aquário, porque a gente botou aquário, né? Com os peixinhos. Bom, vamos lá. Eu marquei o 43. 43. Porque a maioria dos membros são mulheres. Quero ver o que o Meixo-sama responde. Eu já sei até o que ele responde. É que é verdade mesmo. Eu sei que você leu, mas eu quero... O problema é... A mulher tem esse sexto sentido, essa percepção maior. Intuição. Quem nasce mulher tem isso aí. Por que as mulheres vivem mais do que os homens? Não. Porque a maioria dos membros é mulher. Deve estar na outra página. O passeio? Acho que deve estar na outra página. Interlocutor, por que temos mais membros mulheres do que homens na investigação? A razão é que as mulheres têm um sexto sentido mais forte. Uma pessoa com uma intuição mais forte recebe mais as mensagens do anjo da guarda, entende melhor as questões espirituais. As pessoas que pertencem à alta sociedade geralmente não se tornam membros da messiânica. Isso é porque os homens têm amante. Eles não podem entrar em nossa fé porque o espírito secundário tem medo de ser refreado pela luz. Ficou claro? Porque é dominado mais pelas apetites, né, tal. Você vê até mesmo, as mulheres, elas têm um domínio. Mas o que mais?
Tem os papéis para mulheres, quer saber? Não, conclui a frase. As mulheres têm um domínio. Nós temos que entrar em vários. Nós temos que entrar em vários fatos, né? Um deles, por exemplo, você vê. Bom, eu posso pegar esse aspecto aí que ele falou por último, né? Eu ia continuar por aí. Não, da questão dos homens têm mais amantes, então o espírito secundário dele fica mais. Porque o homem, desde os animais, as coisas, você vê que eles partem para eles, apetite, as coisas todas seriam assim. Enquanto que as mulheres não. Por exemplo, se está no acasalamento, está naquela época, está naquela coisa, quer dizer. Então as mulheres. Claro, que está passando a moto. Está passando a moto. Então as mulheres, elas têm uma responsabilidade maior com o sexo, né? com a cria. E os homens já não são tanto assim. Então, as mulheres tendem a... Só para você preservar a cria, só isso aí já mostra que ela tem um sexto sentido, uma espiritualização maior. Né? Bom, vamos lá. 48. Reinos espirituais inferiores mudarão na era da luz do dia. 71. Vamos ficar mais do que no 71. Geralmente está um na frente. Reinos espirituais inferiores mudarão na era do dia, não é isso? Você falou. Reinos espirituais inferiores mudarão na era da luz do dia. Interlocutor, como as condições no mundo espiritual inferior mudarão quando a era do dia chegar? É porque dá a impressão assim, se eles estão no mundo inferior, a era do dia chegando, some tudo, né? Também. Não sei. Dependendo do... Pois é. Se eles já estão lá na lama... Na lama, né? No brumadinho, né? Não. Bom, menção. A situação no inferno realmente mudará à medida que a luz aumentar mais. E a purificação do reino inferior se tornar muito forte. É claro, né? A luz vai chegar até lá, e quem tiver muito mais lá embaixo é muito mais maculado, muito mais complicado. As almas serão purificadas e elevadas a reinos mais elevados, mas há um grupo de espíritos que não demonstrará arrependimento algum. Esses espíritos serão trancados em uma determinada área, mas as pessoas que se arrependerem terão chance de serem purificadas e elevadas. Quer dizer que são duas coisas ao mesmo tempo, né? Você vê que uma coisa é a purificação, porque a razão simplesmente é porque a luz de dia, a luz, o elemento fogo, quando ele chega até qualquer coisa, principalmente o ser humano, a tendência é fazer com que essas máculas espirituais, essas névoas, elas comecem a derreter. Né? Então, vira uma purificação, quer dizer, aí haja organismo, no mundo espiritual vai ter organismo espiritual, quer dizer, então vai ter as pulsações, a respiração, as coisas todas, vão ficar complicado, tudo é complicado. Mas, além disso, você vê que tem uma coisa aí, que é a pessoa se arrepender, quer dizer, reconhecer que aquilo ali não foram coisas boas. Mas aquelas pessoas que não se arrependem, então, para eles, aquilo ali que eles fizeram e tal,
Ou seja, eles não estão querendo o caminho da luz. Então a luz chega a ele para purificar eles, e eles não querem esse caminho da luz para poder se elevar, então, meu amigo, fica feia a coisa para eles. Né? Agora eu marquei o 66. 66. Nossos corpos espirituais, têm pulso espiritual e respiração após a morte. Não é só respiração, ouviu, seu Kyosho-sama? Nossos corpos espirituais têm pulso espiritual, pulsação, captação do elemento fogo. Inspiração vai captar o elemento água, lembra disso? Fogo e água que dão a energia. Não total, porque precisa do elemento terra, aí que a coisa fica mais. Então, vamos lá. Está aqui, nessa página aqui. Então, está mais adiante. Interlocutor. O pulso e a respiração ocorrem no mundo espiritual? O pulso e a respiração ocorrem no mundo espiritual? Mestre-sama, é o mesmo de um ser vivo. Você deve ter isto para existir mesmo espiritualmente. Quando olhamos para a escala mais ampla, o Sol e a Terra também têm pulso e respiração. A mudança do dia para a noite é o pulso da Terra. A mudança do dia para a noite é o pulso da Terra. Agora, as 4 estações são sua respiração. Entendeu? Dependendo de onde você está, você vê na hora que ela inspira, na hora que ele expira, ele solta o ar, dependendo se vai caminhar para o norte ou para o sul, vai dar verão ou vai dar inverno. Se for para o sul, vai dar verão, lá vai ser o inverno. Essa é as estações. É a respiração. Respiração. Depois, quando ela volta de novo, por isso que as coisas crescem ou não. Por isso que as coisas têm, você planta determinadas coisas e tem sua época. Porque depende dessa respiração. Inspiração, expiração. E a pulsação é a questão do dia e noite. Do dia e noite. Dia e noite, você vê. Se você vai para o dia, é sinal que você tem condições de quê? Cisto de diástolo? Não, acho que é outro nome. Agora eu me peguei aqui. Na pulsação, você tem cisto de diástolo? Acho que é isso. Não lembro mais como é que é a palavra. Mas a ideia é essa, se a tua pulsação, puff, você está captando o elemento fogo. Aí você... todo mundo sabe, né? Quando começa a ir para a veia, começa a ficar lento. Então você vê isso em termos de dia e noite, é isso. Quando chega de noite, você não tem captação do elemento fogo, captação do elemento água. Certo? Bom. Eu marquei agora o 67, é o seguinte desse. Tá. O espírito primário deixa o corpo antes da morte. O espírito primário deixa o corpo antes da morte. Isso é verdade. Depois desse. Foi o seguinte. Esqueci aqui. Interlocutor. Quando uma pessoa morre, o espírito deixa o corpo antes da real transição? Você vê. É claro a palavra que ele está usando, tal, mas é assim, né? O homem tem 3 espíritos. Uhum. Né? É claro que
ele, que é ele mesmo, quer dizer, que fica com ele para as outras reencarnações e tal, é o espírito primordial. Mas ele ganha 2 espíritos. Né? Secundário guardião. O secundário só depois dos 2 anos de idade é que ele entra, que é de um animal ou coisa mais ou menos 2, 3 anos por aí. E o guardião não. Ele é um antepassado, geralmente, estou falando tudo assim, geralmente. Ele entra no corpo. Agora, a pergunta mais exata é que não é só como é que fica a situação desses 3, né? Você vê que quando morre, o coração para realmente de captar o elemento fogo, o espírito se manda. Espírito primordial. Ele vai embora. Né? Então, vamos lá. A resposta é meio são, né? Às vezes, o espírito primário deixa o corpo até uma semana antes da morte. Nossa. Às vezes. Né? Porque aí entra naquelas comas profundas, aquelas situações que a pessoa já não sabe se está vivo, se está morto, né? Então a pessoa começa a dizer coisas que não fazem sentido. Porque já não é ele que está ali. Isso acontece porque o espírito primário foi embora, mas o espírito secundário permanece e está falando, por isso que vem a confusão. Este é um sinal de morte iminente. Enquanto o cordão espiritual está conectado entre o espírito e o corpo, se a pessoa for muito purificada pelo jorei, então, bem de vez em quando, o espírito primário volta e o corpo será rejuvenescido. Aí é que vem, como é que vai chamar isso aqui? Ressuscitamento, não ressuscitar. Ressuscitar seria isso. Né? Você, através de um milagre, vamos chamar assim, pode ser o jorei, mas pode ser outra situação qualquer. Eu acho que o que Jesus fez com aquele corpo lá do... Esqueci o nome. Aquele que já estava morto lá, Lázaro. Né? Ressuscitou Lázaro. Provavelmente deve ter feito uma imposição ou de mãos, ou falado alguma coisa, não me lembro mais desse fato. Né? E aí? Aí eu marquei depois o 74. 74. Por que não nos lembramos de vidas passadas? Por que não nos lembramos de vidas passadas? Eu tenho uma ideia, mas não sei se é isso. Que Meshama diz. Aqui. Só para vocês terem uma ideia, que eu estou correndo, né? É mais ou menos... É isso aqui, ó. Esqueci o nome de página que eu disse. Oh, 100 cacetada, né? 124 páginas. Então, essa aqui está na 114. Por que não nos lembramos de vidas passadas? O interlocutor fez a seguinte pergunta. Existem coisas que o espírito sabe, mas o cérebro não. Por exemplo, uma pessoa reencarna muitas vezes, mas não se lembra de nada das vidas anteriores. Porque o espírito sabe quando a consciência não. A menção. Deus criou os humanos para não saber sobre vidas anteriores. Se você soubesse tudo sobre vidas anteriores, isso causaria grandes problemas. Quando você acha que a esposa de seu amigo era sua esposa ou sua amante antes, isso cria muitos problemas. Ele começou a rir. Tipo de exemplo que ele deu. Mas podia ser tanta coisa. Você matou fulano, você foi morto por aquela pessoa. Aí, aí você já entrar para cima quase que para ir à escola. Entendeu? Não foi feito assim. Não adianta reclamar, pô. A gente tem que saber como é que foi criada a coisa. Quem é o criador? O criador criou a existência criada no mas tem coisa assim, que você falou, o espírito lembra, mas a mente não, né? O cérebro não. Mas às vezes sim, você numa determinada vida,
você tem umas intuições, umas coisas que são uns reencontros que você nem entende direito, não sei o quê, mas que aquilo foi de vida passada, né? Verdade. Você não tem explicitamente, mas você tem uma intuição, uns relâmpagos. Flash. Até coisas, né, que você assim, por exemplo, numa determinada vida, não é capacitado para aquilo, mas você foi muito aquilo em outra vida e você traz uma lembrança, né? Uma pessoa que foi muito artista, né? Isso, numa vida anterior. Aí ele ainda traz o resquício dessa lembrança. Então ele pode ter um jeito para a arte, né? Exatamente. Uma coisa assim. Foi o Agatha Corinne. Fica só muito que forte, nessa né? vida não era para ser isso. Então, deu um corte no dedo, aí ele tentou fazer maquiê. Não, deu um corte, não, foi na vista. No maquiê deu corte no dedo dele. Ele tem um problema na vista. Não, assim, eu marquei esses, mas eu não sei se as pessoas que entraram entenderam assim, a dinâmica, o que você propôs, que ninguém me deu pista de... Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu descer aqui. Não, tem mais. olha... Eu vou... Ninguém deu, assim, na medida que você leu os títulos, né, das coisas que você tinha separado, a pessoa teria que mandar um número, né? Você foi lendo, número 1, isso, número 2, isso. A pessoa teria que ter anotado, mandado o número para você falar, que nem eu fiz com você aqui. Eu marquei uns aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, quer dizer, eu selecionei dos 197 ensinamentos, selecionei 76. Isso. E você captou 8. Eu marquei 8. E como eu fiz o preâmbulo, fiz o prefácio e tal, então já está dando quase uma hora. Está faltando 6 minutos. Então, ninguém marcou nada, ninguém sinalizou nada. Na próxima vez, para vocês terem uma ideia, o que eu fiz foi isso aqui, não sei, 124 cartas. A Luz que Guia, Kogoá Roku, volume 1. Então, eu vou fazer o volume 2 e o volume 3. Vou fazer no mesmo esquema, só que eu vou diminuir o número de ensinamentos. Porque senão demora muito para mim ficar lendo eles todo e tal. Então, eu faço um menor e vocês aprendendo esse mecanismo, sabendo por que esse livro foi feito, né? Graças a Deus, Reverendo Agir, que é pena que eu vou lá nos Estados Unidos, mas eu não posso ir no Arizona, que é longe para burro. Senão eu queria ter contato com ele, parece que ele ainda está vivo. Né? Tinha uns 20 anos quando... devia ter quando o Benção faleceu, talvez uns 25, talvez. 25, 55, nós estamos em 45 mais 18, 53. Ele deve estar com uns 53, uns 98 anos. Ele ainda é vivo? Deve ser. Você sabe se ele é vivo? É porque ele está fazendo isso aqui, geralmente esse pessoal de dificuldade é que eles não põem umas datas nas coisas. Mas acho que eu 98 é muita idade, sabe? A minha irmã está com 95. Eu sei que ele vai viver até os 600. Essa aqui foi, quando ele fez isso, esse volume 1 aqui, estava em 2003. Mas já passou muito tempo. 2003. Já são 16 anos. 15 anos. 16. 16. Tinha que diminuir um pouco. Nessa época ele devia estar com 70 e pouco, não sei. 98. Quer dizer, mas você viu qual foi a preocupação dele. Até que, enfim, encontrei um cara com uma preocupação boa e passando as fontes originais. Né? E mostrando que esses ensinamentos orais eram feitos com essa finalidade. Quer dizer, as pessoas tinham que colocar a messiânica em ação e as pessoas ficavam cheias de dúvidas. Então, quando iam para lá, para esses encontros, as pessoas iam ávidas para saber. Então, sentavam ali que faziam perguntas de tudo quanto é natureza, desde sexo até tudo. Valia tudo ali, entendeu? E Messama respondia, alimentando as pessoas. Então, o que eu tentei fazer aqui hoje, com essa obra, né, eu tentei ler, não posso ler tudo como eu falei, são muita coisa.
e só selecionei nem a metade. Na próxima vez, volume 2, vou fazer a mesma coisa, mas vou selecionar menos. E vou botar à disposição de vocês. Vou tentar selecionar o que eu acho que é bom para vocês. Porque às vezes tem algumas questões lá que já foram respondidas. Tal. Então, eu acho que... Às vezes o camarada não sabe nada, mas não saber nada é outra coisa. Mas quem lê um pouquinho, às vezes já sabe. Entendeu? Eu vou tentar selecionar e vocês façam o favor de aprender isso aí. Eu vou botar números, vou falando, vou botando números, e vocês aí, na hora de... Clica esse troço aí, né? Vocês aí clicam. Eu quero o número 3, pof. Foi como a Ana fez. Número 10, pof. Entendeu como é? E aí vocês terão... Quer dizer, vocês estarão despertando o speed de busca de vocês, a curiosidade para saber alguma coisa na vida, e vocês vão ter a resposta de Meixo Sama, cara. Quer mais do que isso? Porra. Não é minha, não. De Meixo Sama. Você vai mecendo? Então, se mecendo, tem que saber o que o Meixo Sama diz. Entendeu? Vamos para o Hatsuike agora. Agora a minha esposa quer ir para o Hatsuike. Vai ter uma apresentação do Coral Messiânico, 3,5, e o Hatsuike é só 4,5, mas eu quero ver tudo. Entendeu? Então, e depois eles editam e a gente não vê tudo. Por isso que eu tenho que sair correndo daqui. Não, mas foram duas coisas. O Hatsuike é mais nobre, porque é uma vez por ano, e você fez mais cedo também, porque você não quis fazer mais tarde por causa do jogo do Fluminense, que é uma perna de pau. Isso sim. Esse sim. Então, você falou uma grande verdade. Bom, até amanhã, às 3 horas, né? 3 não, 4. Acho que amanhã é 4 horas, se não me engano. Vocês veem aí que está escrito e eu estou sempre botando, tá bom? Amanhã vamos invadir um negócio, hein? Vamos partir para uma época, uma era mais para falar sobre esse do Homo sapiens, do Homo Deus, mas o Homo sapiens ocupou aquela faixa, né? Naquela época. Tá bom? Até a próxima.